Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, esse aqui é o meu canal de futebol. Hoje vamos falar sobre o Mbappé, né? Mbappé sai do PSG, chega no Real Madrid e todo mundo fica perguntando, como é que o Real Madrid vai jogar, tudo. Mas eu acho que além disso, tem agora a possibilidade do Real Madrid criar um outro trio de ataque, né? Igual foi o BBC, igual aconteceu no rival, né? No Barcelona, o MSN. E o Real pode fazer isso agora com Vinícius, Mbappé e Rodrigo. Pode ser um trio de ataque é, que pode marcar uma época aí no futebol. Então, no vídeo de hoje eu vou lembrar um pouco como o Real Madrid foi nos últimos anos, como funcionou o BBC, o MSN, como funciona a cabeça do Ancelotti para montar os times e como que pode ser o time agora com esse trio ou não, né? Isso que vai ficar a dúvida para essa temporada, se o trio vai ser usado ou não para manter um equilíbrio no time. Mas então vamos aos poucos falar uma coisa de cada vez. Então vamos primeiro começar a lembrar que o Real Madrid é avassalador desse momento, né, dessa última 11 temporadas, nos últimos 10 anos, eles ganharam 6 Ligas dos Campeões. E lá na primeira, a de 2014, o time tinha o BBC, que na frente tinha o Bale como ponta direita, o Benzema de 9 e o Ronaldo de 7. Né? Era o 4-3-3. Só que, e o resto do time? Como é que esse time funcionava? Não sei se vocês lembram, se vocês acompanhavam futebol na época, mas eu vou trazer aqui mais ou menos como é que funcionava o time naquela época para a gente tentar entender também como que pode funcionar um novo trio de ataque. Aquele time, na hora de atacar, atacava em 4-3-3. Então o time atacava com o Benzema de 9, o Cristiano Ronaldo que tinha liberdade para vir por dentro, e a grande chave, e o Bale aqui na ponta direita, né? E a grande chave desse time era essa posição aqui, que é o Di Maria. Porque o meio de campo era Di Maria, Modric e Khedira. Modric aqui, o Khedira aqui de 5, né? O 6. Porque na Europa, o 5, o primeiro volante é o 6. Então o time atacava com 4-3-3 e o Di Maria tinha liberdade para vir para cá, quando o Ronaldo vinha por dentro, e de vir por dentro quando o Ronaldo vinha pela esquerda. Então os dois trocavam bastante de posição aqui, mas o Ronaldo vinha muito mais para dentro e o Di Maria vinha para cá. Mas qual que era o segredo desse time, para esse time se manter equilibrado quando defendia? Ele não defendia em 4-3-3 assim, voltando um de cada lado e ficando só o Benzema na frente. Não, ficava o Cristiano Ronaldo e o Benzema aqui, o Di Maria abria para cá, fazia dois volantes aqui e na direita ficava o Bale. Então defendia em 4-4-2 e era um pouquinho diferente do que seria o, entre aspas, básico. Até porque o Di Maria cobria todo esse espaço aqui, era um jogador que corria pra caramba. O Valverde chegou a fazer isso em alguns momentos também no Real Madrid, lá na frente depois, mas o Di Maria era um jogador que tinha esse papel de ser tanto um winger, né, você poderia chamar num 4-4-2, né, como eles chamam na Inglaterra, um meia esquerda, como um meia, para depois você ter os três atacantes. Daí a gente passa um tempo, o Real Madrid passa a jogar diferente, né, ele passa a ter o Isco jogando aqui com Casemiro, Kroos e Modric, que foi o trio que funcionou muito bem, mas esse é o time do Zidane. Esse time do Zidane já não tinha mais o BBC, porque o Bale diminuiu um pouco a qualidade dele como jogador, né, naquele período ali. Ele passou a não render tanto, passou a ser um jogador mais de segundo tempo, não que não seja importante. Ele entrou vários jogos em segundos tempos e fez gol, até em final de Liga dos Campeões, sendo reserva. Mas o time passou a jogar com esse sistema e ganhou 3 Ligas dos Campeões seguidas e repetindo o sistema praticamente todas as vezes, né? Um time que tinha essa base com o Zidane e foi campeão. Daí a gente pode lembrar do Barcelona, de 2015, que tinha o MSN. O Barcelona com o MSN era um time que jogava em 4-3-3 também. Tinha aqui no meio de campo o Busquets, o Rakitic, o Iniesta, o Neymar, o Suárez e o Messi. O Messi ele circulava toda essa área aqui, vinha bastante por dentro, abriu o corredor para o Daniel Alves. Aqui do outro lado o Neymar era mais ponta, ficava mais por essa região, mas às vezes também abria para o Alba vir para cá. E o Suárez era o 9 móvel que atacava aqui, voltava, fazia toda essa área aqui. E esse trio funcionava muito bem. Mas qual que era o segredo para esse trio funcionar? Ele também defendia em 4-4-2. Só que aí que tá, sobrava o Suárez e o Messi. O Neymar vinha para cá e o Rakitic abria para cá, fazendo um meio com um 4 também. Nesse caso, o Rakitic fazia o que fazia o Di Maria naquele Real Madrid
e o Neymar fazia o que fazia o Bale naquele Real Madrid. Então, de certa forma, era um time que também defendia 4-4-2, porque defender assim, com o Messi de um lado, o Neymar do outro e três no meio, não era necessariamente a principal escolha, porque talvez ficasse muito longe o time. Então, a escolha era muito mais um 4-3-3 para atacar, com os laterais até subindo, mas para defender, esse trio aqui se desmanchava e ficava uma linha de quatro para defender assim. E funcionava muito bem, até porque esse time tinha uma pressão pós-perda muito boa e também ficava muito com a bola. E também outra coisa que era importante nesse time é que o time na hora que estava atacando, né, o time estava atacando assim, né? Tinha um lateral que podia subir, outro lateral que podia subir também. Mas esses três jogadores do meio de campo, eles quase nunca passavam da linha da bola. Esses três aqui. Porque se eles passassem da linha da bola, tinha alguém menos para defender. Então eles sempre iam tocando e não passavam da linha da bola. Eles até entravam na área, mas normalmente eles entravam na área quando a bola já estava aqui, para eles receberem de frente e fazer o gol. Então era um time que ele tomava muito cuidado para não deixar espaços para os adversários aproveitar, já que ele tinha três jogadores que não iam voltar tanto assim para marcar. O Neymar até voltava aqui pelo lado, mas não era 100%. Às vezes até tinha uma troca, às vezes voltava o Suárez e ficava o Neymar também. Não era 100% às vezes, mas acontecia também. Então um time que tinha esse problema de recomposição, de certa forma, mas que ele trabalhava de outras formas para tentar fazer valer essa questão, né? O time não ficar vulnerável. Porque quando você tem grandes jogadores, muitos atacantes, você tem que tomar cuidado para não ser vulnerável. Daí a gente lembra do trio, né? O Neymar, Mbappé e Messi, que teve no PSG, que não funcionou, exatamente por causa disso. Esse trio, ele não voltava, nenhum deles. Muitas vezes o time defendia com 7 e atacava, e esses três não participavam nesse momento. Isso daí prejudicou bastante o PSG em vários momentos. Então esses jogadores nunca funcionaram, né? E daí você chega agora no Real Madrid, que fez uma temporada muito boa, né? Que conseguiu encaixar um time muito bem, mas com o Ancelotti, que diferente do começo da carreira dele, né? Se a gente volta lá pro começo da carreira, quando o Ancelotti estava na Juventus, ele não queria usar o Zidane, porque o Zidane não encaixava no sistema dele, e ele foi percebendo ali que ele estava errado, que ele precisava adaptar o Zidane de algum jeito na equipe dele. E voltando ainda mais no tempo, quando ele era técnico do Parma, o Baggio jogava como camisa 10. Só que ele jogava num sistema de 4-4-2, onde o 10 não tinha espaço. Então ele preferiu não escolher usar o Baggio, que acabou saindo, ele foi pro Bolonha na época, e ele acabou usando aquele time sem ele, só que depois ele percebeu que ali ele estava perdendo jogadores ao escolher o modelo dele sem se preocupar necessariamente com quem eram os jogadores, era fazer os jogadores se adaptarem ao que ele queria e não o contrário. Daí a gente vai à fase do Ancelotti no Milan, onde ele já faz muito mais isso, né? O time dele, Árvore de Natal, né? Que era o 4-3-2-1, que tinha o Kaká, que tinha o Seedorf, aquele Milan que ganhou a Liga dos Campeões, marcou muito uma época porque ele percebeu que ele podia adaptar os jogadores dele jogando naquele sistema. E na época, ele até depois de um tempo, ele fez um livro que chama Mi Árbol de Navidad, né? Que é Minha Árvore de Natal, que por causa disso, né? Isso marcou muito o futebol. Ele fez até um livro para explicar o porquê que ele escolheu isso e tinha a ver com adaptar jogadores. E agora a gente volta para a temporada atual, né? Como é que o Real Madrid adaptou o time para essa temporada para a gente entender como é que ele pode adaptar para a próxima, né? O Real Madrid nessa temporada ele perdeu o Benzema, né? O time jogava muito no 4-3-3 na temporada passada, com o Valverde sendo o ponta direita e meia, fazendo um pouco o que o Di Maria fazia naquele sistema que eu mostrei aqui agora há pouco. O Rodrigo era banco daquele time. E o Benzema saiu e chegou o Bellingham. Então saiu um centroavante, um 9 e chegou um meia. Então ele readaptou o time. Só que esse time tinha algumas variações no ataque. Ele tinha o Vinícius, o Rodrigo e o Bellingham jogando a maior parte do tempo, sendo os três jogadores mais avançados do time. Só que, assim, eles variavam muito. Então, na verdade, muitas vezes os três estavam do mesmo lado da jogada. Como você pode ver nesse lance que eu estou mostrando aí. Esse é o jogo da final contra o time do Borussia Dortmund. E você vê ali juntos, todos eles, você tem 8 jogadores na mesma faixa do campo. E ali tem tanto o Rodrigo quanto o Vinícius e o Bellingham, né? Então você vê como em vários momentos
os três estavam juntos. Em outros momentos, não. Que nem nessa outra imagem, você vê o Vinícius na ponta esquerda, o Rodrigo mais aqui pelo meio, o Bellingham na direita. Nessa outra imagem aqui, o Vini já está mais por dentro, o Rodrigo está na esquerda, o Bellingham também está chegando. Normalmente o Bellingham é quem está mais chegando. E o Vini e o Rodrigo estão um na ponta e o outro no meio. Mas não é bem assim, eles podem circular entre todas as posições. E na hora de defender, o Bellingham, o Vinícius e o Rodrigo são o jogador mais aberto pela esquerda para defender, e os outros dois vão sobrar no meio. Eu mostrei mais isso no vídeo que eu faço da prévia da final. Então é um time que se movimenta muito. E nessa temporada que vai chegar agora, o Real Madrid vai ganhar um atacante, né, o Mbappé, que não chega a ser um 9 centroavante, né, mais fixo, e vai perder um meia, vai perder o Kroos. Então, é um time que pode mudar e ter algumas outras variações para poder participar da equipe. E agora eu vou pensar em como é que o time pode jogar e quais são as bases principais desse jogo. De volta para o campinho, vamos pensar que o time vai jogar, eu acho que é o mais tranquilo de adaptar, apesar de não ter o Kroos, mas eu explico. Vai ser manter os mesmos quatro na defesa, lembrando que o Militão e o Alaba podem voltar, né? Os dois se machucaram por muito tempo, eles podem voltar ou o Militão para fazer a dupla com o Alaba. Não, o Rudiger deve jogar, né? O Rudiger vai ser o titular aqui na direita e ele pode fazer a dupla com o Militão, e daí pode ser que o Militão venha para a direita com o Rudiger na esquerda, ou então joga o Alaba aqui. O Alaba tem mais posse, tem mais passe. Isso pode ser importante, eu já explico por quê. Aqui pode ser o Mendy ou o Alaba pode jogar aqui também com o Militão na zaga, e aqui deve ser o Carvajal mesmo. O meio de campo, parece que o Modric vai ficar, então ele pode ser uma opção para o meio de campo. Você ainda tem a opção do Tchouaméni. Então, por exemplo, o meio de campo pode continuar com o Camavinga e o Tchouaméni. Aqui fica o Valverde. E aqui fica o Bellingham, o Vinícius e o Mbappé entra para fazer dupla de ataque com o Vinícius, os dois circulando bastante para poder ter movimentações. O Bellingham podendo aparecer aqui por dentro e os dois por aqui. O Valverde podendo cair por aqui, abrir o corredor para o Mendy, por exemplo. Essa pode ser uma opção. Uma coisa que vai ser um problema e que a gente vai ter que descobrir o que vai acontecer é quem vai voltar para iniciar as jogadas. Porque o que acontecia? Até você pode ver nessa imagem que eu separei aí. O Kroos, ele não subia com o meio de campo. Ele voltava, ele fazia mais parte da construção do início das jogadas do que propriamente dos jogadores que iam atacar. O Bellingham, o Camavinga já ficavam mais perto ali, assim como o Valverde. Eles já faziam mais parte de um meio mais ofensivo. E com a saída do Kroos, precisa ver quem vai ser esse jogador que vai fazer essa saída. E quem pode ser? O Real Madrid, nessa temporada, quando ele estava em ataque posicional, ele costumava fazer o seguinte: colocava dois zagueiros aqui, o Kroos junto deles, o Carvajal para dar amplitude aqui, o Mendy um pouco mais perto, o Vinícius ou o Rodrigo aqui na ponta esquerda, o Rodrigo ou o Vinícius aqui, daí, né, se um tá aqui, o outro tá aqui, o Bellingham chegando pelo meio, Valverde tanto vindo... Não, o Valverde é esse. O Valverde tanto vindo pelo lado, quanto podendo vir pelo meio também. O gol que ele faz, por exemplo, contra o City, ele tá aqui, abrindo e finalizando, né? E o Camavinga que fica circulando por toda essa área aqui. O que pode fazer para o time perder, mudar menos as dinâmicas? Você tira o Rodrigo e põe o Mbappé, e no lugar do Kroos, você coloca o Modric. É o mais tranquilo de todos, porque o Modric pode fazer esse papel aqui. Contra o Bayern no jogo de volta, ele entra e faz um pouco esse papel naqueles minutos finais. Só que aquele jogo também sai o Rodrigo e fica o Rossellu mais na área aqui. O Bellingham fica mais para cá para o Vinícius cruzar a bola para ele. Pode ser. O Modric ele não tem tanta essa característica do Kroos de ficar tanto na base da jogada. O Modric gosta mais de aparecer por aqui, finalizar mais por aqui, né? Daí você poderia trazer o Camavinga para cá para quando o Modric subisse. Ou então você realmente faz um time mais vertical. Você tira, coloca o Tchouaméni aqui para poder fazer um pouco mais a base da jogada, o Camavinga aqui. Os dois podem ficar circulando mais e o time ficar pensando menos a jogada, trocando menos passes e ser mais direto. Até porque se você tiver um Mbappé e o Vinícius, que são dois jogadores muito de chegada, você pode usar ainda mais contra-ataques e ataques rápidos para poder criar jogadas de ataque. Uma outra opção é você manter esses jogadores e colocar o Alaba como lateral esquerdo. Daí você faz uma saída de 3 com o Alaba aqui, que ele ganha mais a saída de bola. Aqui pode ser até no caso,
se for, esse jogador pode ser o Bellingham para vir para cá. Aqui pode ser o Camavinga. Aqui pode ser... Não, aqui pode ser o Camavinga, aqui pode ser o Valverde. E aqui você faz um trio com o Rodrigo pela direita, o Mbappé mais pelo meio e o Vinícius por aqui. Com os três podendo circular bastante, se movimentar e poder vir para o lado da jogada, como eu mostrei naquela imagem lá que o time gosta de se agrupar também. Então tem essa possibilidade desse trio jogar junto. Eu acho que essa talvez seja uma das principais opções. Pode ser o Mendy aqui também. Daí o time não faz tanto saída de três, é um time muito mais direto. Mas o problema é como é que esse time vai defender. Porque se o time joga com esses três, vamos dizer, a linha de quatro aqui é normal, o meio de campo pode ser assim, e eu duvido que o time ia defender tão bem desse jeito, com o Mbappé aqui pelo meio, o Rodrigo e o Vinícius. Eu acho que não ia defender tão bem. Então lembra do que eu falei do MSN e do BBC? Então eu acho que daí o time pode sobrar, sei lá, o Rodrigo e o Mbappé, e faz uma linha de quatro com o Vinícius aqui, ou o Rodrigo vem para cá e o Vinícius sobra com o Mbappé para cá. Então eu acho que se for para jogar os três juntos, vai ter que ser assim. Vai ter que ser 4-4-2 para defender, um deles voltando o Rodrigo ou o Vini, que acho que são os dois que mais voltam, porque o Mbappé realmente é um jogador que não volta, nem na seleção francesa, nem no PSG. No Mônaco ele era esse segundo atacante com o time jogando em 4-4-2, né? Tinha... A dupla dele era com o Falcão, daí você tinha o Bernardo Silva, você tinha outros jogadores aqui naquele time que também funcionavam muito bem, mas ele também era um jogador que sobrava aqui. Então, eu acho que se for para jogar os três, vai ter que ser em 4-4-2 na hora de defender, e na hora de atacar você pode misturar um time um pouco mais, trazer os três para cá, abrir o Valverde para cá, fazer toda essa movimentação que eu expliquei, porque eu acho que o Ancelotti ele gosta de ter um time mais relacionista na hora de atacar, né, com os jogadores mais próximos da bola. E ele pode fazer é deixar o Carvajal e o Valverde para cá e depois juntar vários jogadores aqui para tentar criar jogadas. E acho que isso vai acontecer. O que o Ancelotti ele aprendeu é muito essa questão de adaptação e ele vai ter também jogos e jogos para jogos em que ele precisa se defender um pouco mais, né? E ele fez isso nessa temporada como o City. E você pode ver nessa imagem aí a quantidade de jogadores que ele coloca juntos e atrás, né, recuados. Só sobra o Vinícius e o Rodrigo na frente. Então ele tem um time que precisa dessa questão. Agora, resta saber o que ele vai fazer com o Bellingham. Será que o Bellingham pode virar um cross? Porque o Bellingham ainda é muito novo. O Bellingham tem qualidade no passe. Será que ele pode ser recuado para jogar ali na função do cross e ser esse jogador? Não sei, é uma opção também. O Bellingham ele é novo, ele tem essa qualidade de passe, mas parece que ele é mais jogador de gol, então talvez seja mais legal ter ele mais avançado. Então ele pode fazer o Modric ser esse jogador, ainda mais nessa fase da carreira? Pode ser, mas como é que vai ser a carreira do Modric no ano que vem? Será que o Modric fisicamente vai aguentar também mais um ano? Lembrando que o Modric é até mais velho do que o Kroos, né? Então, eu acho que tem muitas dúvidas, várias opções. Todas elas parecem boas de alguma forma, né? Porque são todos grandes jogadores. O Ancelotti vai poder testar e até poder testar durante os jogos, né? Durante a temporada, ir mesclando, ver o que funciona melhor. Além do que, ainda tem o Arda Güler, ainda tem o Endrick chegando. Eu acho que o Endrick tem tudo para dar muito certo no Real Madrid. E nessa primeira temporada dele, eu acho que ele não vai jogar tanto, mas vai ter muito jogo para ele entrar na fase final. E o Endrick entrando com fôlego para correr, se o Real Madrid estiver ganhando e tiver campo para correr, ele fazendo dupla com o Mbappé, com o Rodrigo, com o Vinícius, acho que tem tudo para funcionar muito bem. O Esteban e o Endrick já funcionam muito bem porque são jogadores que gostam de se associar com passes rápidos assim. Mbappé, Rodrigo e Vinícius também gostam. O Bellingham também, né? Então ele tem muitos jogadores para fazer isso e ele vai ter tempo e tranquilidade para crescer e evoluir conforme ele for crescendo. O Real Madrid hoje tem um elenco muito jovem. Você olha nessa imagem, sim, vários jogadores jovens. É um time que tem passado pelo que ganhou nos últimos anos, não só lá atrás, mas sei lá, 2014 para cá. Tem presente, o time de hoje é muito forte e tem futuro, né? Porque tem os jogadores que estão jogando e muitos deles são jovens, né? O Rodrigo e o Vinícius ainda tem mais 10 anos de futebol em alto nível, pelo menos, ou por aí. E você ainda tem o Endrick, que vai fazer 18. Daqui 4 anos ele tem 22 anos. O Mbappé tem 25. Daqui 5 anos o Mbappé tem 30 anos. E o Endrick tá novinho também. Então é um time que tem muitas opções, muitos jogadores jovens e que tem tudo para funcionar muito bem lá na frente, no futuro.
assim como funciona no presente. Tem o técnico certo para fazer essas adaptações. É um time que tem jogadores mais experientes, mais jovens, mas que eles se complementam muito bem e que tem um bom convívio, né? Então, tudo isso indica que o Real Madrid vai continuar sendo forte e que montou uma seleção de jogadores muito bem montada, né? Acho que essa é meio que um pouco da história do Real Madrid, né? O Real Madrid não é um time tanto de um estilo de jogo bem definido, mas é um time que tem sempre grandes jogadores que desequilibram jogos e tem hoje e vai ter no futuro, porque eu acho que o Real Madrid nunca organizou tão bem mudanças de eras como agora, né? E tá funcionando muito bem. Então esse foi o vídeo de hoje, falando sobre o Real Madrid, como é que pode funcionar esse trio de atacantes, como é que pode funcionar o Mbappé nesse time. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, se inscreva no canal. Pode também dar alguma opção de como você acha que esse time vai jogar com o Mbappé, né? O que que você acha que vai ser. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!